Oi, YouTube, tudo bem com vocês? Não vou mentir, essa é a terceira vez que eu filmo essa história. Tem alguns motivos. Primeiro porque eu me sinto muito vulnerável toda vez que eu tento falar sobre esse assunto. Eu acabo pensando, meu Deus, eu acho que isso é muito pessoal, não quero dividir isso. Eu nunca tenho certeza das coisas que eu quero dividir. O segundo motivo é que eu nunca quis que dividir essa história pudesse causar algum gatilho em alguém que talvez vá assistir esse vídeo, que talvez ainda esteja passando por um momento mais difícil. Eu não queria dividir nenhum detalhe que pudesse servir como um gatilho ou alguma inspiração, alguma ideia para uma pessoa que ainda está passando por esse problema. E a terceira coisa, o terceiro motivo é que eu não queria romantizar essa história. Eu acho muito importante dizer isso. Eu não quero romantizar essa história, porque não tem nada de bonito. É uma história e eu quero contar o que aconteceu. Eu não quero dar poder a ela sobre mim. Eu vou simplesmente contar o que aconteceu e eu espero que com esse vídeo eu possa ajudar todas as meninas que me pedem para dividir essa história, porque elas estão buscando apoio, estão querendo saber como que mudou e também principalmente para tentar alertar outras meninas e mulheres que talvez estejam no início dessa jornada e que talvez escutando isso percebam para onde elas estão indo e deem um passo para trás, revejam as suas escolhas antes que seja, sei lá, tarde demais. Então, sem mais delongas, eu vou dividir com vocês a minha história com o meu transtorno alimentar. Em primeiro lugar, eu acho importante dizer que um transtorno alimentar pode acontecer com qualquer pessoa, mas que existem pessoas que meio que têm uma predisposição, que podem ter mais facilidade em desenvolver um transtorno alimentar. Eu sempre fui muito perfeccionista, desde criança. Eu sempre achei que eu tinha que fazer tudo certo o tempo inteiro para poder me encaixar. Eu acho que isso aconteceu porque desde muito pequena eu sempre me senti muito inadequada dentro do meu corpo. As minhas primas eram muito mais magras que eu, elas eram melhores em esporte, mais atléticas, e ficava aqueles comentários, aquelas brincadeiras da família, né? Que a Luísa era mais cheinha, a Luísa era desengonçada, a Luísa era gordinha, engraçadinha, e aquilo me causava sentimentos negativos. Eu nunca soube lidar bem com críticas, também era outra coisa. Então eu acabava jogando tudo isso pra minha perfeição, né? Pra minha mania de perfeição, de querer fazer tudo certo, perfeito o tempo inteiro. Com 10 anos de idade eu escrevi um livro. Eu adorava escrever, eu sempre gostei de escrever e de ler. Então, com 10 anos de idade, eu escrevi um livro chamado A Guerra contra a Balança. Isso já demonstra como que já estava dentro de mim essa insatisfação com a imagem e o quanto que eu achava importante ter tal imagem. Foi assim durante a minha infância e a minha pré-adolescência. Durante a minha pré-adolescência, na verdade, eu me tornei uma menina muito tímida. Meus pais também estavam passando por um momento financeiro complicado, então as coisas em casa estavam meio difíceis e aquilo só me gerava mais ansiedade, mais insegurança. E, na verdade, meu primeiro episódio de bulimia aconteceu quando eu era nova, eu tinha mais ou menos uns 12 anos, e aconteceu, na verdade, por conta de uma crise de ansiedade. Eu não vou nem te dizer que foi uma sensação de comer e sentir culpa, foi simplesmente uma ansiedade muito grande, eu precisava colocar aquilo para fora de algum jeito, e aquilo foi o jeito que eu achei. Não aconteceu outras vezes depois disso, aconteceu bem esporadicamente e era sempre por conta de alguma crise de ansiedade, mas eu não dividi aquilo com ninguém porque eu sinceramente achava que era frescura da minha parte, que eu era muito dramática. Com 16 anos eu fui fazer intercâmbio, eu morei em Montana, nos Estados Unidos aqui. Montana é um estado muito frio e eu tive muita dificuldade em fazer amigos lá. Eu acabei fazendo amizade depois de um tempo, mas foi difícil. Na época eu também tinha um namoradinho no Brasil e a gente acabou terminando. Ele terminou comigo enquanto eu tava lá. E eu acabei começando a descontar tudo na comida. Então tinha muito comer emocional. Eu acabei engordando bastante, eu engordei uns 20 quilos quase, porque eu comia muito. Eu comia o dia inteiro porque era um jeito meio que de abafar tudo que eu tava confuso dentro de mim. Quando eu voltei para o Brasil, que eu fui perceber o tanto que eu tinha engordado. De verdade, quando eu tava nos Estados Unidos eu não tinha ideia do quanto que eu tinha engordado. Mas quando eu voltei,
deu aquele baque e, claro, vieram todas as piadinhas, né, da família, dos amigos, né, do quanto que eu tava cheinha, fortinha, né, parrudinha, McDonald's fez bem. E eu também tava num momento muito vulnerável, porque eu tinha acabado de voltar, é esquisito voltar de um intercâmbio, porque você já não sabe mais quem você é, você muda muito, você não entende direito, você tem que reorganizar sua vida e decidir qual que é o seu espaço. Eu decidi que eu precisava emagrecer, né? Foi quando eu botei na minha cabeça que eu precisava perder peso. Só que eu não tinha a menor ideia de dieta. Eu não fazia dieta. Eu me inscrevi na academia, fazia de qualquer jeito. Foi nessa época que os meus episódios bulímicos começaram a se tornar mais frequentes. Não necessariamente por vômito induzido toda vez. Eu também fazia uso de relaxante. Mas em nenhum momento eu consegui entender a gravidade daquele problema, porque não era uma coisa que se falava muito, a internet não era o que é hoje em dia, então eu não pesquisava muito, eu não falava sobre aquilo com ninguém. Eu sabia que não era certo, eu tinha noção que não era certo, mas eu não enxergava o tamanho do problema e eu com certeza não enxergava aquilo como fazendo mal a mim ou a minha saúde. Foi assim mais ou menos até os meus 18 anos, os episódios eram esporádicos, era uma coisa que acontecia mais ou menos uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, talvez. Só que no final de 2011, porque isso foi no final de 2011, eu acabei terminando um outro namoro e eu já tava morando no Rio, fazendo faculdade. E depois que eu terminei o namoro, eu acabei emagrecendo muito. Aquela coisa, né? Ai, tô muito triste, vou parar de comer, não consigo comer. Foi mais ou menos isso, não tinha nada a ver com estética. Só que as pessoas repararam e as pessoas começaram a dizer que eu tava linda, que eu tava super magra, o que eu tinha feito pra emagrecer. E aquilo deu um estalo em mim. E eu falei, cara, é isso. Eu preciso continuar emagrecendo. Só que aí, no início de 2012, eu comecei a entrar numa prática de comer pouco, comer mal, praticar algum ato bulímico caso eu estivesse nervosa, estressada ou achasse que eu tivesse exagerado, bebendo mais e malhando mais. Foi uma época que eu entrei na academia e eu comecei a fazer transpor, e eu fazia mais de 1 hora de transporte por dia e eu ficava nessa. Foi uma época que eu tava com uma autoestima muito baixa, muito baixa. E no meio daquele ano eu fui internada, eu tive um problema na boca chamado guna, gengivite ulcerativa necrosante aguda. Não necessariamente você tem que ser bulímico ou ter um transtorno alimentar para ter guna. A guna ela acaba surgindo caso você seja uma pessoa muito estressada, baixa imunidade, excesso de álcool, má nutrição. O problema é que no meu caso era um conjunto de tudo. E um dos médicos que me tratou quando eu estava no hospital sabia qual era o motivo. Ele já tinha visto aquele quadro em algumas outras meninas antes. Então eu acabei me abrindo com os meus pais, com a minha família, os meus amigos próximos também acabaram descobrindo. E eu tive muito apoio de todo mundo, só que ao mesmo tempo eu não tive ninguém falando sobre o assunto em si. Basicamente parecia que tinha um elefante no quarto, sabe? Todo mundo sabia qual era o elefante estava ali, todo mundo tinha noção do elefante, todo mundo respeitava o elefante, mas ninguém falava sobre o elefante. O elefante, no caso, era o transtorno alimentar. Eu acabei também não querendo tocar no assunto. Eu saí do hospital depois de mais ou menos uma semana, eu ainda fiquei mal, eu senti muita dor. A gengiva ela vai descolando dos dentes, então todo o ar que entra, ele vai direto no nervo, então parece que tem alguém arrancando o seu cérebro. Então eu fiquei bem traumatizada e eu não queria mais vomitar depois daquilo. Só que eu continuei tomando laxante. Eu não achava que laxante tinha nada a ver com nada, até porque meu intestino não funcionava sem laxante. Depois de tanto tempo tomando laxante, seu intestino para de funcionar sem ele. Eu não comecei a fazer terapia logo depois que eu saí do hospital. Eu não queria dividir nada com ninguém, até porque eu não conseguia entender por que eu fazia aquilo. Eu achava que eu fazia aquilo porque eu era maluca, porque eu era dramática, porque eu era fútil. E, na verdade, eu me sentia mal por fazer aquilo, eu me senti muito mal por ter colocado a minha família naquela situação, naquela dor, meus pais naquela preocupação. Então eu não queria falar sobre isso com ninguém. Só que no final de 2012 eu senti aquele impulso, né, que tinha já uns 6 meses que eu não sentia, mas eu senti aquela necessidade de colocar pra fora e aquilo me assustou muito. Eu falei, não posso mais viver assim. Então eu procurei terapia, eu conversei com um psicólogo, né, e eu me consultei com ele por pouco mais de 1 ano.
durante o ano de 2013 todo. Eu entendi muitas coisas, tudo que eu falei agora sobre a minha infância, perfeccionismo e não me sentir adequada e medo de crítica e tudo mais, eu aprendi com a terapia. Então eu comecei a entender da onde que vinham esses impulsos e essas necessidades, e isso foi muito importante para eu perceber que eu não era louca, que eu não era mimada e que eu tinha um problema e que eu precisava tratar aquele problema com a seriedade que ele merecia. Só que isso não quis dizer que eu parei com os laxantes e nem que eu tava vivendo um estilo de vida mais saudável de modo geral. Eu ainda tava muito perdida. Eu entrei numa série de mini relacionamentos bem abusivos, em que alguns caras diferentes, momentos diferentes, tiraram proveito daquela situação, do fato de eu estar me sentindo frágil, de eu não me achar importante. Eu comia muito pouco ainda e eu bebia muito, muito, muito. Então, assim, uma coisa importante de dizer é que uma pessoa que sofre com transtorno alimentar, ela tem uma mania meio que obsessiva das coisas, sabe? Tipo, eu sou uma pessoa muito intensa, então eu tava numa época que eu queria ir pra festa, eu ia pra festa, tipo, 5 vezes na semana e eu bebia 5 vezes na semana de não lembrar, de tretar com os outros, de no dia seguinte acordar com o dedo quebrado e não lembrar que eu quebrei o dedo. E aí, final de 2003, eu acabei voltando para os Estados Unidos para fazer intercâmbio em Aspen. Foi uma época que eu lembro que eu dei uma relaxada, eu queria aproveitar, eu queria me divertir. Eu acabei engordando tudo que eu tinha perdido mais um pouco, mas eu de verdade não estava muito preocupada com isso. Foi também nessa época que eu acabei conhecendo o Steve, que é meu marido, né? Quem acompanha aqui mais tempo já sabe quem ele é. E eu, sinceramente, no início não conseguia entender como que o menino daqueles tinha qualquer interesse em mim. Porque eu falei, nossa, eu tô gorda, eu sou esquisita, eu sou depressiva, eu sou uma bagunça, eu ainda me sentia instável. Eu queria melhorar, eu tava melhor, eu tinha mais otimismo com relação ao futuro, mas eu sabia o quão instável eu ainda tava. Mas ele pareceu não perceber nada disso ou não se preocupar. E a gente se apaixonou e depois disso eu voltei pro Brasil e eu decidi que eu queria cuidar de mim. Porque eu queria ficar com ele, eu queria ser a melhor pessoa que eu pudesse ser pra estar com ele, pra ser a pessoa que ele merecia que eu fosse. Foi um ano que eu consegui parar com aquela coisa de álcool em excesso, festa em excesso, eu tava concentrada na faculdade, estagiando. E também foi a fase que eu comecei a fazer dieta, porque também tinha outro problema, né? O Steve, ele é atleta, ele é ciclista desde pequeno, ele nunca me falou que eu precisava emagrecer, que eu precisava ter um corpo assim, assado, muito pelo contrário. Só que na minha cabeça eu tinha que estar com um corpinho legal, porque ele, né, tem aquele corpo atlético. Inicialmente, não causou nenhum problema. Foi uma mudança de hábitos que foi até bem saudável pra mim. Eu precisava começar a comer mais legume, mais verdura, beber mais água. Foi a época que eu parei com os laxantes também, porque eu descobri o poder milagroso que é beber 3 litros de água por dia e eu comecei no banheiro de maneira saudável. E tava tudo bem, eu tava me sentindo ótima. Só que tudo que é bom, né, dura pouco. Não, mentira. Mas naquela, no caso, durou pouco, porque eu acabei conhecendo a low carb em 2015. Eu acabei fazendo um mês comendo só legumes, verduras e carnes. E eu afinei, né? Porque eu perdi muita água, de excesso de água de inchaço, enfim, músculo provavelmente, mas eu minguei. E isso foi no final de 2015. E eu comecei de novo a ouvir todos aqueles elogios, né, que eu sempre adorei ouvir, que era, nossa, você tá tão magra, nossa, você tá linda, meu Deus, o que você fez? E aí eu falei, puta, é isso? Descobri o meu estilo de vida. E foi quando eu entrei na fase da ortorexia. Ela veio aos pouquinhos, como que não queria dizer nada, uma reeducação alimentar, né, nível de açúcar baixo, nananã, até que virou uma bola de neve. E em 2016 eu voltei pro Brasil. E eu tava na pior fase da minha ortorexia. Foi uma época que, sinceramente, eu acho que nem na pior fase da bulimia eu tava tão ansiosa. Porque eu sentia uma sensação muito ruim, quase um pânico
Toda vez que eu tinha que comer fora, eu não sabia como tinham cozinhado qualquer coisa. Se tivesse uma banana na receita, se tivesse, me falasse que tinha batata, arroz, qualquer coisa, eu demonizava tudo como se tudo fosse cancerígeno. E aí eu lembro também que eu comecei a me tornar uma pessoa muito grossa, muito estúpida, com pessoas que eu amo, né? Principalmente com a minha mãe, na época. Cara, se tem uma coisa nessa vida que eu me arrependo, é do jeito que eu tratei a minha mãe da última vez que eu tava no Brasil. Porque, olha, nada de tudo que eu passei. Eu acho que essa é a única coisa que aconteceu, que se eu pudesse voltar no tempo e fazer diferente com todas as minhas forças, eu faria. Porque a minha mãe não merecia ter sido tratada daquele jeito, sabe? Eu dava pitaco no que ela comia, no corpo dela. Eu não tinha paciência pra ela porque eu tava com fome o tempo inteiro, então era insuportável. E aí, né, nessas horas o que a gente faz? A gente acaba descontando nas pessoas que a gente mais ama, né? E eu descontei muito na minha mãe. Quando o Steve foi pro Brasil me visitar em maio, a gente brigou o tempo inteiro porque eu só queria saber de ir pra academia e eu só queria comer as minhas comidinhas que eu fizesse, enquanto o menino, óbvio, queria o quê? Beber caipirinha e comer coxinha todos os dias. Eu quase acabei com o meu relacionamento por conta disso. E a gente já tava noivo, né? Eu tava no Brasil esperando o meu visto de noivado. Eu lembro da minha mãe falando, do meu pai, todo mundo falando que eu tava muito magra, mas aquilo pra mim era maravilhoso, eu adorava, eu podia falar mais, validava tudo que eu fazia quando falavam que eu tava muito magra. Naquela época eu também já tava mais de um ano sem menstruar, eu parei de menstruar mês de 2015. E a minha ginecologista na época falou que eu poderia ser amenorreia por conta da minha alimentação e da minha rotina de treinos. E eu queria gritar, dar um soco na cara dela, dizer que ela tava na verdade louca e que ela tava com inveja do meu foco. Eu tava destruindo as relações com as pessoas que eu amava, sabe? Destruindo e me tornando uma pessoa chata, uma pessoa irritada, pequena, mesquinha, egoísta. Até que, início de 2017, eu decidi criar essa conta que eu criei no Instagram. Na época era pra dividir receitas fitness e fazer um diário fitness pra me deixar ainda mais regradinha. E eu queria ganhar músculo, só que eu tava com muito medo de comer carboidrato, então eu meio que queria dar uma animada. E aí eu criei meu Instagram pra isso. Eu comecei a fazer a dieta flexível e eu fiz ela por mais ou menos uns 2, quase 3 meses. Só que no meio disso eu percebi que eu não queria fazer mais, porque a dieta flexível me deixava ainda mais ansiosa do que a low carb, sinceramente, porque essa coisa de pesar tudo e eu tinha que estar grama por grama certinho, e se eu tivesse uma grama acima, passado do que eu deveria ter comido, já aquilo pra mim o mundo acabava. Comer fora, Deus que me livre, porque eu não podia pesar nada. E eu lembro de ficar pensando que eu só queria comer as coisas que eu queria comer do jeito, tipo, na hora que eu queria, sem pensar muito. Eu lembro de estar com a minha cunhada na casa dos meus sogros e ela tava comendo granola direto do saco. E ela tava só comendo granola de boa. E eu pensei, caralho, como que eu queria comer essa granola sem me importar. Eu só queria comer a granola, eu queria ser a pessoa que come a granola sem ligar. E foi aí que eu percebi que eu poderia fazer isso, que eu poderia ser essa pessoa. Foi também nessa época que eu descobri os vídeos da Dayana Garbin. Se você não conhece, ela tem um canal maravilhoso no YouTube chamado Eu Vejo. Eu vou deixar o link dele aqui embaixo, porque vocês precisam assistir. E a Dayana tem vídeos falando sobre transtorno alimentar, distorção de imagem, e um deles ela falava da ortorexia. Aquele dia o meu mundo caiu, sabe? O meu chão abriu e eu chorei muito, porque eu falei, cara, eu não acredito, tô doente de novo. Eu tenho estado doente há muito tempo e eu não sabia, não percebi isso. E foi aí que eu decidi mudar, foi também quando o meu Instagram foi mudando, eu fui me abrindo, eu fui descobrindo que falar sobre as coisas ajuda a tirar o poder que elas têm sobre você. Porque quando a gente não fala sobre as coisas que machucam, sobre as coisas que tornam a gente vulneráveis, a gente fica com vergonha. E vergonha é uma coisa que se apodera da gente, que vai apodrecendo dentro da gente, e a gente se sente inadequado, a gente se sente mal, e a gente se sente indigno de amor. E eu percebi que quanto mais eu falava, mais fácil era lidar com aqueles sentimentos ruins
E eu acabava inspirando outras meninas a buscarem coragem para falar, para dividir suas histórias, para fazerem diferente também. E isso foi o início de tudo, isso foi o que mudou tudo, de verdade. A gente acaba deixando de ser quem a gente realmente é, que a gente pode ser, para se tornar uma pessoa que a gente acha que os outros querem que a gente seja, que na verdade eles nem querem, sabe? Ninguém me queria daquele jeito que eu tava, grossa, egoísta, chata, julgando todo mundo. Ou então sozinha, perdida, escondida, sofrendo calada. Ninguém me queria daquele jeito, sabe? Eu só achava que eu tinha que ser de um jeito. E eu botei aquilo na minha cabeça e aquilo tomou conta de mim durante muitos anos. Mas nada que acontece na nossa vida é em vão. Eu tenho certeza que tudo que eu passei agora foi importante para eu chegar até aqui, para eu dividir esse vídeo com você, para eu tentar ajudar outras pessoas. Então, se você gostou do vídeo, dá um like, por favor, compartilha com as suas amigas, compartilha com alguém que você acha que pode estar nessa situação e vamos tentar tirar o tabu, né, em cima dessa mensagem, porque somos muitas. Pode ter certeza, você não tá sozinha, nós somos milhares e a gente tem que fazer diferente pela gente, não pelo outro, pela gente. Então é isso. Não esquece de se inscrever no canal, tem vídeo toda semana e beijo de luz. Ah, e só mais uma coisa. Obrigada por estar aqui. Se não fosse por você, pelo seu apoio, talvez eu não tivesse conseguido chegar até onde eu cheguei.